Nesta aula online, o tema é Segunda Revolução Industrial, continuando os nossos estudos a respeito da Revolução Industrial. Veja que aqui no meio, em Segunda Revolução Industrial, tem uma seta azul apontando para baixo para falar sobre as relações de trabalho. Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Vamos ficar com a parte de cima primeiro. Olha lá, final do século XIX. Então, já situou a Segunda Revolução Industrial no tempo. Agora vamos situar no espaço. Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e outros. Né? Porque mexeu principalmente com esses 4 países aqui, mas outros acabaram se beneficiando também. Foi o caso da Itália, o caso da Prússia. Nossa, professor, mas onde que fica a Prússia? A Prússia era um reino que ficava onde hoje é a Polônia e o leste da Alemanha. A Prússia mesmo já não existe mais. Agora é o leste da Alemanha e a República da Polônia, né? Então, vai mexer com esses países. E aqui estamos falando de crescimento das indústrias, a partir de melhorias na tecnologia e a partir de melhorias no uso das fontes de energia. Tá, mas vamos por partes nisso aí. Primeiro, sobre a questão das fontes de energia. Do lado esquerdo aqui, ó, você tem escrito aço, petróleo e eletricidade. A partir do momento que as indústrias norte-americanas, japonesas, francesas, alemãs, etc., começaram a trabalhar melhor com aço, descobriram as possibilidades do petróleo para a indústria e começaram a pesquisar e trabalhar com eletricidade, as indústrias cresceram muito. E tudo isso junto com a pesquisa científica. Tudo isso junto com a pesquisa científica. Não há crescimento sem pesquisa científica. A ciência ajudando na criação de tecnologias. Então, por exemplo, no campo da eletricidade, eu preciso destacar aqui 2 grandes nomes que revolucionaram o mundo na pesquisa sobre eletricidade. Quem são esses nomes? Eu acho que vocês já ouviram falar, Thomas Edison. Thomas Edison, ele é conhecido como o inventor da lâmpada. E realmente, ele inventou a lâmpada. Então, se você olhar para cima aí, você vai ver no teto do seu quarto ou de onde você estiver assistindo essa aula, né, seja na cozinha, na sala ou na varanda, você olha para cima, você vai ver uma invenção de Thomas Edison, garantindo luz na sua casa. Olha que beleza. Uma lâmpada, a invenção dele. Mas, na verdade, o Thomas Edison, ele registrou 2.280 invenções ao longo da vida. E ele era norte-americano, ele era empresário, ele fazia pesquisas no ramo da eletricidade, mas ele também, ao longo da vida, ele se meteu com cinema, ele se meteu com automóveis, enfim, ele se meteu com várias atividades aonde ele ficou cada vez mais rico e também onde ele contribuiu bastante com suas invenções. Do outro lado, Nikola Tesla. Nikola Tesla nasceu na Croácia, é um país europeu, e o Nikola Tesla, ele se mudou para os Estados Unidos com alguns dólares no bolso. Ele tinha mais, digamos assim, ele tinha mais sonho do que dinheiro, porque ele sonhava em pesquisar, em contribuir com a sociedade e tal, mas era pobre. E mesmo assim, ele consegue ir para os Estados Unidos, ali ele consegue emprego, inclusive, um dos primeiros empregos que ele consegue é com o Thomas Edison. Só que houve uma discussão com relação a um dinheiro que Thomas Edison deveria pagar a Nikola Tesla e não pagou,
E aí Nikola Tesla se afasta de Thomas Edison e os dois se tornam rivais. A rivalidade entre os dois ganhou o nome de Guerra das Correntes. Mas por quê? Vocês estudam em física as chamadas correntes elétricas, e que tem dois tipos, a corrente contínua e a corrente alternada. Inclusive, se eu não me engano, no ensino médio, é no terceiro ano que se estuda isso. E Thomas Edison defendia a corrente contínua. Já o Nikola Tesla defendia a corrente alternada. No final das contas, o Nikola Tesla conseguiu vencer essa disputa quando ele mostrou que a corrente alternada era melhor para a indústria, para casas, enfim, né? Poderia, lógico, não deixou a corrente contínua de lado. Até hoje existem situações, né? Lógico, existem as situações onde se usa corrente contínua, mas para situações de uso doméstico, até de uso industrial, Nikola Tesla provou que a corrente alternada seria melhor, mais adequada. E, claro, nessa briga entre os dois acabou saindo várias invenções. Por exemplo, aqui na tela, vocês estão vendo aqui embaixo, meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão, cinema, rádio. O cinema, por exemplo, ele foi criado com várias invenções do Thomas Edison, por exemplo. O Thomas Edison ele melhorou a tecnologia das câmeras para fazer gravação, né? Ou, por exemplo, no caso da televisão, apesar da televisão ter surgido na década de 1920, mas ela usou várias invenções e várias pesquisas do Nikola Tesla na área de eletricidade. Ou ainda, o rádio. O rádio foi registrado, o aparelho de rádio, ele foi registrado como invenção pelo italiano Guglielmo Marconi em 1896. Só que já havia pesquisas em torno de aparelhos de rádio feitas no Brasil, na mesma época. O aparelho de rádio que o Guglielmo Marconi registrou como invenção dele em 1896 usava 17 invenções do Nikola Tesla. Então, você vê que havia aí uma corrida, né, para desenvolvimento tecnológico, para invenções, e as indústrias se beneficiaram disso. Né? Então, você tem a eletricidade para melhorar a produção, para fazer as máquinas funcionarem mais e funcionarem melhor. As máquinas podendo funcionar o tempo todo. Ou ainda, o aço, né, nas indústrias, facilitando a produção de automóveis. Ué, o automóvel já tinha sido inventado ali? Sim. No final do século XIX, já se tinha, né, os primeiros modelos de automóveis, o petróleo incentivando aí a produção de seus derivados, né, principalmente a gasolina. E também, claro, o petróleo servindo para alimentar as máquinas. Então, o carvão, lembra, na primeira Revolução Industrial, qual que era a principal fonte de energia das máquinas? O carvão. A queima do carvão fazia as máquinas funcionarem. Agora, no século XIX, o petróleo substitui. E a eletricidade também, aos poucos, vai substituindo como fonte de energia. Isso tudo vai influenciar aqui, ó, do outro lado, ó, as indústrias. Do lado direito, ó, indústrias. Tá faltando até uma letra S ali, mas é do material que está sendo usado aqui em Minas Gerais. Não fui eu que montei esse material, não. Indústrias, petroquímica, metalúrgica, as indústrias automotivas, fazendo esse desenvolvimento industrial, a que chamamos de segunda revolução industrial. E aqui temos
o aço, a construção dos trilhos das ferrovias, marcando consideravelmente o avanço dos meios de transporte. Ainda tem esse outro avanço, as ferrovias. Lógico, já existiam trens desde o século XVIII, havia pequenas ferrovias, tal, mas a melhoria na tecnologia do aço, a melhoria na produção do aço, o crescimento do aço presente nas indústrias, melhorou muito a construção das ferrovias, a construção dos trilhos, melhorou o avanço dos meios de transporte. Então, até agora aqui a gente só está vendo coisa boa, né? Olha o crescimento tecnológico, o crescimento industrial, né? Enriquecendo vários países. Estados Unidos crescendo consideravelmente, Japão, mesma coisa, a França também, a Alemanha também. Países aí que se levantam como potências industriais. Mas temos também uma outra questão a se considerar. Agora sim, na parte de baixo aí, ó, onde tem essa seta azul, você tem aí as chamadas relações de trabalho. Temos questões a considerar nisso aí também. Né? Por exemplo, olha do lado esquerdo aí, ó, onde está a relações de trabalho aí do lado esquerdo, capitalismo industrial. Vamos lembrar o que é capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico baseado no capital. Por isso o nome, capitalismo. Agora, o que é capital? É tudo aquilo que é necessário para a produção e para gerar lucro, para gerar riqueza. Então, capital é necessariamente só dinheiro? Não. Né? Tem a ver com máquinas, tem a ver com matérias-primas, etc. Tudo que é necessário para a produção, para gerar riqueza e gerar lucro. Né? Então, agora você tem o chamado capitalismo industrial. Né? Ou seja, esse sistema econômico baseado no capital e esse capital sendo investido e desenvolvido aonde? Nas indústrias. Né? Tanto é que hoje em dia, até hoje, né, aliás, você consegue ter uma ideia do padrão de riqueza de um país na medida em que você percebe a participação da indústria na economia daquele país. Né? Se o país é mais industrializado ou menos industrializado. Inclusive, isso aí vocês aprendem em geografia. Aí eu entrando um pouquinho na parte de geografia, né? Vocês aprenderam em geografia que nós temos dentro da economia, principalmente 3 setores. Você tem o setor... são chamados de primário, secundário e terciário, né? Ou o setor agrícola, o setor industrial e o setor de serviços. Aí o setor de serviços aqui você tem, por exemplo, comércio, então os professores, os médicos, advogados, enfim, todo mundo que presta algum serviço. Né? E o setor industrial, na medida em que ele é mais presente ou menos presente comparando com os outros 2 setores, por ali você entende, por exemplo, o desenvolvimento ou não de um país. Vamos dar exemplo concreto disso, né? Vamos dar exemplo concreto. Muitos países africanos, para não dizer todos, né? Mas vamos lá. Quase todos os países africanos têm uma presença de indústria muito pequena na economia. E tem uma presença agrícola muito forte. Mas não a agricultura que usa tecnologia e tal, mas a agricultura com pouca tecnologia. Ou seja, são países que se desenvolveram pouco, não se industrializaram. Porque quando você vê país que se industrializa, a agricultura se beneficia também. Né? Porque as indústrias elas acabam trazendo tecnologias que acabam sendo úteis no setor agrícola, no setor de serviços. Né?
Agora, você vê, por exemplo, Japão. A participação da indústria ali é muito forte, comparado com a agricultura e com o setor de serviços. Estados Unidos, então, nem se fala. Reino Unido, então, Alemanha, França. O Brasil também. O Brasil tem uma participação grande da indústria na economia se você comparar com outros países. Só que o Brasil ele vive um processo, nos últimos 40 anos, um processo de desindustrialização. O que é isso? Quer dizer que as indústrias estão perdendo espaço na economia brasileira. E isso é ruim. Né? Isso é ruim, porque tem faltado ou não tem sido suficientes os investimentos nas indústrias para gerar riqueza, para gerar emprego, para gerar lucro. E nesse sentido, a gente acaba dependendo de tecnologias de outros países. Porque, como aqui as indústrias vêm diminuindo a sua presença na economia, vem também diminuindo o potencial para se produzir tecnologia. E aí a gente acaba dependendo da tecnologia de outros países. Né? A gente vê isso muito forte agora em época de pandemia. A gente vê isso muito forte em época de pandemia. O Brasil, por exemplo, tem quatro fábricas que produzem insumos para vacina. Então, o que seriam os insumos? Né? Produzir agulha, produzir seringa, produzir, né, as substâncias que vão ser usadas e misturadas, né, para produzir a vacina, tal. O Brasil tem 4 fábricas e que não são suficientes. Aí o Brasil precisa comprar insumo de fora. Por quê? Porque nós não temos indústria que garante toda a nossa produção, toda a nossa necessidade. Agora, sabe um país que está saindo na frente com relação a isso? País que pode ser aí uma boa surpresa daqui a alguns anos? A Índia. Mas a Índia, nossa, a Índia é país que está em desenvolvimento ainda? Sim. Mas, em termos de tecnologia, em termos de produção industrial para vacinas e tal, visando essa parte, a Índia tem se destacado. E a partir disso, você vai ver, quando passar a pandemia, talvez a gente veja aí as indústrias indianas crescendo em outros setores também. Né? E a Índia pode ser uma boa surpresa aí, daqui a alguns anos. Assim como a China tem crescido muito. As indústrias chinesas levam a China a ter uma economia que cresce mesmo em tempos de crise. Né? Então, olha o jogo do capitalismo industrial. Né? Olha o jogo aí. Mas olha embaixo, aqui, ó, ainda nas relações de trabalho, mas no canto esquerdo embaixo. Condições dos trabalhadores das fábricas eram precárias no século XIX, incluindo duras e longas jornadas de trabalho e baixa remuneração. E isso leva aos 2 quadrinhos que estão do lado direito: desigualdades sociais. Então você tem até isso era uma música, tinha uma música antigamente que falava isso, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, é uma musiquinha só para descontrair um pouco, mas dá para ligar tranquilo com essa realidade de desigualdade social. Dentro do capitalismo industrial, no contexto da segunda revolução industrial, você tem a burguesia ficando cada vez mais rica e a classe trabalhadora cada vez mais pobre. Por causa das duras condições de trabalho,
baixos salários, longas jornadas de trabalho, né? E leva também ao surgimento de sindicatos. Que são sindicatos? São organizações que representam trabalhadores de uma determinada profissão. Isso aí, na verdade, já vem lá atrás da primeira Revolução Industrial, mas ficou forte na época da segunda Revolução Industrial, né? Onde né, você tem, por exemplo, o sindicato que vai representar e organizar os trabalhadores das metalúrgicas, por exemplo. O que é metalúrgica? Né? São as indústrias que trabalham com metais, né? A indústria, por exemplo, do aço. Então, os sindicatos vão representar e organizar os trabalhadores para pressionar governos, tal, atrás de melhorias nas condições de trabalho, né? Aonde você tem, por exemplo, a ideia dos direitos trabalhistas. Hoje em dia, para nós, é perfeitamente normal ter direitos trabalhistas. Ter salário mínimo, né? Então, trabalhador que tem 8 horas de trabalho por dia, ele não pode receber abaixo daquilo que o governo determina como salário mínimo. Beleza. Férias 1 mês por ano, carteira assinada, aposentadoria, depois de contribuir com o INSS, no caso aqui do Brasil, né? Estou dando exemplos do Brasil, né? Seguro-desemprego, licença maternidade. Então a mulher hoje ela pode engravidar tranquilamente, assim, né? Tranquilamente no sentido de que ela pode ter a tranquilidade de que ela vai sair do serviço por um tempo, vai ficar afastada 4 meses e vai poder voltar. E o patrão não pode demitir uma mulher só porque ela está grávida. Então, hoje em dia, os direitos trabalhistas para nós são coisas normais. Ah, então não precisa mais lutar por direitos trabalhistas? Precisa, claro, sempre. É sempre necessário lutar por direitos. Porque enquanto de um lado você tem grupos, né, os trabalhadores ou seus representantes na política e tal, que querem manter ou até ampliar os direitos trabalhistas, por outro lado também tem aqueles grupos econômicos e políticos que querem acabar com os direitos trabalhistas. Então, a luta ela é constante no campo político, no campo econômico. Mas assim, hoje em dia tem muitos avanços. Hoje em dia tem muitos avanços, né? E resultado das lutas que já vem aí desde o século XVIII, século XIX, né? Então, sobre a segunda Revolução Industrial, é isso. Deixa eu interromper aqui.